Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Samuel, apresenta a escolha de Davi. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram essa passagem e já se deixaram tocar por esta palavra de Deus, por esta afirmação de nosso Senhor que diz: Deus olha o coração. A afirmação é a seguinte, a história é a seguinte, diz que Saul, o primeiro rei de Israel, que fora escolhido por Deus, por meio de Samuel, tinha sido rejeitado. Saul, quando foi escolhido, diz a palavra de Deus, que ele era o mais imponente entre os filhos de Israel, mas ele desagradou o Senhor. Deus então manda Samuel escolher um dos filhos da casa de Jessé. Samuel vai, chegando lá, Jessé lhe apresenta os seus filhos, ele vê Eliabe, um grande guerreiro, de grande estatura, e disse: é aquele, com certeza é Eliabe, porque pensemos aqui que os reis eram também guerreiros. Não pensemos aqui rei simplesmente sob a perspectiva administrativa. O rei era um guerreiro, era alguém que ia para a batalha, era alguém que ia lutar, que ia defender Israel, o povo, na batalha. Então, quando Samuel viu Eliabe, de grande estatura, forte, disse: é aquele. Mas Deus disse: eu não escolhi aquele, eu olho o coração. E aí vem os outros filhos de Jessé, e Samuel se sente inclinado a pensar: então é esse outro, que é também forte. Mas Deus havia escolhido Davi, aquele menininho de cabelinho ruivo, bonitinho. A expressão aqui a gente acha que é apenas o que ele era bonitinho. Não, os termos utilizados pela Sagrada Escritura é para dizer o quê? Que era um rapazinho de uma beleza frágil, isto é, não tinha nada de guerreiro. Como é que ele seria guerreiro, lutar com aqueles brutamontes e inimigos? Mas Deus olha o coração. Deus tinha olhado o coração de Davi e tinha se afeiçoado a ele. Nós poderíamos fazer uma contraposição do coração de Davi para o coração de Saul, o primeiro rei, por exemplo, na capacidade de pedir perdão. Ambos, Davi e Saul, pecaram, só que Saul, diante do seu pecado, se justificou, até negou o próprio pecado. Davi, quando viu o seu pecado revelado, ele pediu perdão a Deus, na presença do profeta Natã. Davi perdoou, por exemplo, Saul, que o perseguia e queria matá-lo. Davi o perdoou várias vezes. E aqui nós podemos ter uma visão do coração de Davi, um coração que pedia perdão e um coração que sabia perdoar. Nós poderíamos aqui olhar tantos outros aspectos de um coração que agrada a Deus. Pois bem, o que é que isso, fazendo esta leitura, o que é que isso nos ensina? Quando nós ouvimos uma leitura da palavra de Deus, em que é que ela nos inspira a oração? Sem sombra de dúvida, esta leitura, dentre tantos outros caminhos de oração que ela nos indica, um deles é claramente o quê? A súplica a Deus por um coração que lhe agrade. Pedir a Deus um coração que lhe seja belo. Isso, um coração que agrade a Deus, um coração que alegre a Deus, um coração que
que encha a Deus de alegria e satisfação. Aí você diz: ah, padre, mas isso eu sei, eu já tenho uma certa caminhada na igreja, e eu já pedi várias vezes isso, e eu já ouvi algumas vezes uma pregação voltada para este caminho, que da necessidade de pedir um coração a Deus, porque Deus olha o coração. Deus se importa é com a nossa alma, Deus se importa é com aquilo que nós trazemos dentro de nós, Deus se importa com as motivações interiores que nos levam a fazer as coisas exteriores. Deus não olha a aparência, Deus olha dentro. Eu já sei disso. E eu digo: meu santo, você provavelmente sabe, mas sabe apenas com a sua cabeça. Você sabe apenas com o seu intelecto. Você provavelmente já pediu a Deus um coração novo, um coração que agrade a Deus, um coração que alegre a Deus, mas tem pedido com a sua boca, não com a intensidade da sua alma de verdade. Você não tem pedido a Deus um coração que o agrade e que o encha de satisfação. Santo Hilário de Poitiers, santo cuja memória celebramos sábado, ele tem umas palavras que se aplicam tão adequadamente a este contexto. Ele diz, palavras suas: nós somos pobres e por isso pedimos o que nos falta. É somente de vós, Senhor, que depende dar o que se pede, estar presente quando se procura e abrir para quem bate. Nós somos pobres, mas a Deus compete dar esta realidade. Isto é, nós não temos um coração que agrada a Deus. Nós não temos um coração que encha a Deus de satisfação. Nós não temos um coração que ama a Deus de verdade. Mas Deus é misericordioso e nós podemos pedir. E Ele disse que nos daria. Nós podemos bater e Ele disse que abriria a porta. Nós podemos procurar e Ele disse que se deixaria encontrar. Vemo-nos impedidos por um certo entorpecimento preguiçoso da nossa vontade e nos sentimos limitados pela nossa inevitável ignorância e fraqueza. Ele fala aqui de um entorpecimento preguiçoso da nossa vontade. Isto é, nós pedimos, mas pedimos com preguiça. Nós pedimos, mas pedimos languidamente. Nós desejamos, mas desejamos sem intrepidez, sem força. Isto é, olhe para o seu coração. Você tem pedido a Deus um coração novo? Você tem pedido a Deus um coração que o agrade? Você tem pedido a Deus a graça de amá-lo? Mas eu pergunto, com que força você tem pedido isso? Com que intensidade você tem pedido a Deus a graça de amá-lo com todo o seu coração? Entende? Você pede e você deseja tantas coisas com muito mais verdade e inteireza. A palavra talvez seja essa. Quando você, por exemplo, deseja uma comida, você deseja com a sua inteireza. É todo você que deseja aquela comida. Quando você deseja um emprego, é toda você que deseja aquele emprego. Você às vezes vai dormir pensando naquele emprego. Você acorda pensando naquele emprego. Você vai dormir pensando naquela graça que você gostaria de alcançar, sei lá, a paz na sua casa. E você acorda pensando na paz
na necessidade da paz para a sua família. Você está inteira naquele desejo. Você pode dizer que todas as fibras do seu ser, fibras espirituais e fibras físicas, desejam aquilo. O seu filho está doente e você deseja com toda a sua inteireza a saúde para o seu filho. E quando você compra o remédio, você compra com todo o desejo de que aquele remédio surta o efeito a que ele se destina, curar o seu filho. Você está com uma dor no pé, uma dor no dente, uma dor no estômago, e você toma um remédio e todo você inteira deseja que aquele remédio cure, amenize, apague aquela dor. Você está inteiro no seu desejo. Você pede a Deus um coração novo, e é apenas uma partezinha de você que pede isso. Você pede a Deus a graça de ser liberto, de ser liberta dos seus vícios e das suas más inclinações, mas é apenas uma parte de você que pede, porque uma outra parte, e às vezes uma grande outra parte, não quer se libertar daquelas inclinações, não quer um coração novo, não quer amar a Deus acima de todas as coisas. Você entende o quanto nós sabemos que precisamos ter um coração novo? Sabemos que Deus olha não as aparências, mas o coração. Então eu tenho necessidade de um coração que seja um coração santo. E nós pedimos, mas pedimos com a boca, pedimos com uma parte de nós, mas não com a nossa inteireza. Vemo-nos impedidos por um certo entorpecimento preguiçoso da nossa natureza. Uma preguiça, uma moleza, uma falta de inteireza, uma falta de intrepidez, de têmpera naquelas graças espirituais que temos pedido a Deus. Continua Santo Hilário de Poitiers: esperamos, Senhor, portanto, que façais progredir o nosso tímido esforço inicial. Que bom, louvado seja Deus, existe um esforço inicial, que se vocês estão aqui hoje na missa, se vocês se acordaram cedinho para vir à missa, é porque existe um esforço inicial. Existe uma chama que ainda fumega e que nosso Senhor não vai apagar, muito pelo contrário, fará com que ela cresça ainda mais. Existe um amor inicial, mas que você precisa pedir a Deus que Ele aumente. Você precisa pedir a Deus que Ele faça crescer. Existe uma parte de você que quer amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a vontade dEle, se libertar dos seus pecados, amá-lo com toda a generosidade e dizer a Ele sempre sim. Existe, mas peça a Deus, reconheça que é apenas uma parte. Reconheça que o seu coração, que existem muitas áreas no seu coração que precisam ser evangelizadas. Reconheça que existem muitas áreas no seu coração que ainda não amam a Deus e desejam a sua vontade. E peça agora no ofertório, quando o sacerdote recebe o pão e o vinho e apresentam a Deus, e depois ele receberá o corpo e o sangue de nosso Senhor. Peça a Deus essa graça. Senhor, eu te ofereço esse meu coração que te ama tão pouco, e me dá de volta um coração que te ame bem muito. Peça quando você receber Jesus na Eucaristia, peça quando Ele estiver dentro de você, peça a Ele, aquele somente que pode transformar, aquele que pode dar o que pede, aquele que pode abrir quando se bate, aquele que se pode deixar encontrar quando se lhe procura. Peça a Ele esta graça.
Peça a Ele na ação de graças. Quando o Padre disser: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, glorificai o Senhor com as vossas vidas. Se lhe for possível, se ajoelhe, se sente, entre na intimidade do seu coração e peça a Ele essa graça. Peça a Ele quando você entrar no seu quarto, quando você fechar a porta e você fizer a sua oração, não faça apenas a oração com a boca, mas peça: meu Deus, me dá essa graça de te amar com todo o meu coração, de suplicar as realidades espirituais com inteireza da minha alma, para que eu esteja inteiro nas súplicas espirituais que eu te faço. Faça essa súplica constantemente, porque, meu santo, minha santa, nós precisamos constantemente pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de um coração que lhe agrade, porque o nosso coração precisa constantemente ser evangelizado. Que esta palavra de nosso Senhor: Deus olha o coração e não as aparências, nos inspire a buscar cada vez mais um coração que Deus, ao olhar, se agrade cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.